Todo mundo me pergunta, Filipão, quanto que eu preciso para começar a operar opções e fazer trade? Só que ninguém me faz a pergunta certa. Será que eu vou começar apostando ou vou começar aprendendo as estruturas certas? E é aí que a maioria dos traders que estão começando acabam se complicando. Não é por falta de capital, porque as opções são baratas, vamos falar sobre isso ao longo desse vídeo, mas porque não tem clareza das estratégias que podem ser montadas. Hoje eu vou te mostrar por que operar opções com pouco dinheiro não é problema, e que o problema está em você começar a operar sem saber o jogo que você está jogando. Então tudo sobre opções baratas e estruturas certas para estar montando. Me segue até o final desse vídeo, vambora! Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Lembrando que opções são derivativos, exigem conhecimento para evitar problemas como chamada de margem e rentabilidade negativa. Qual o capital mínimo, para começar a operar opções? Essa disparada é a pergunta que eu mais recebo no Instagram, aqui nos comentários também, no direct do WhatsApp. O pessoal tem essa dúvida. R$500 dá para começar? R$1.000 dá para começar a fazer vendas cobertas? Eu já consigo estar operando que tipo de estratégia, Filipão? É barato? Não é? Coisa de rico? E a resposta curta é sim, as opções são super acessíveis para quem está começando com pouco capital. Mas a resposta correta é a seguinte: como você vai utilizar esses R$500 ou esses R$1.000? É isso que importa. Porque em opções, você ter o capital é importante, mas igual eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você também ter margem, ter investimentos que te forneçam margem necessária são mais importantes ainda do que você entrar com um capital fixo, você achar que você vai utilizar ele diretamente. Então, mais importante do que o dinheiro é a estrutura certa que você tem que utilizar, que seja barata e dentro do seu limite de risco. Mas por que as opções são tão atraentes para quem está começando na bolsa? Por que tantos iniciantes acabam olhando para elas e falando, caramba, isso aqui realmente é super interessante, me vejo operando opções para o resto da minha vida? E elas realmente chamam a atenção por um motivo legítimo, realmente são contratos derivativos que são baratos, Você consegue comprar opções por R$1, 50 centavos cada uma, mínimo 100, Então multiplica por 100 vai dar R$50, R$100, e você consegue apostar realmente na valorização de um ativo objeto, Então você consegue multiplicar com pouco capital, Então muitos iniciantes eles veem as opções realmente como uma alavancagem agressiva que pode ser feita. Então, por exemplo, no nosso clube a gente tem a tabela de opções, vamos abrir aqui uma opção especificamente aqui, Vamos abrir essa aqui, Vale A686. Observe que esse aqui é o gráfico da opção, isso mesmo, o gráfico da opção. Geralmente a gente está acostumado a olhar o gráfico da ação, agora eu estou te mostrando o gráfico da opção, beleza? Então essa opção, lá para final de novembro, ela estava custando, vamos botar ali R$1,50, 1,46, R$1,59, bota R$1,50 aí, vezes 100, então você com R$150, você conseguiria comprar o mínimo ali, que seria 100 opções da Vale A686, Esse aqui é o código da opção que você tem. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de você ver. Então, R$1,50 e agora, cara, o preço dela R$12,35. Então, é assim, é igual você olha uma garrafa d'água, Você pode comprar uma garrafa, imagina que você pudesse revender uma garrafa d'água por R$1,50 e depois vendesse por R$12,35. Então, um bom upside aí, Se você botar aí R$12,35 e você tirar ali o que você teve de custo, de R$1,50, então você tem R$10,85 de lucro, Putz, em cima do valor que você investiu, vai dar o quê? 800, 900%. Então, por exemplo, isso aqui realmente muitos iniciantes acabam olhando para compra de call a seco, que é esse caso aqui da Vale, como algo muito interessante. A call subiu muito porque a gente viu, a ação da Vale, a Vale 3, subir muito. Nesse ano todo, na verdade, Não foi só nem depois de novembro, não. Ela teve subindo aí no horizonte de um ano bastante, Então, realmente, a ação subiu, a call valorizou muito e muita gente só olha pro caso que deu certo, Putz, caraca, compra de call então é o santo graal. Calma, pera lá, segue me acompanhando. O ideal para quem tá começando é entender como é que esse preço da opção que eu te mostrei agora, ele varia ao longo do tempo, Então tem o preço do ativo objeto, no caso da Vale, tem o tempo de duração do contrato, você tem volatilidade. Então esses pequenos blocos, eles compõem o preço das opções e você está começando agora, você tem que entender isso, que
dependendo da estratégia que você utilize, pode ser que isso esteja a seu favor ou contra você. Então, de fato, as opções têm grandes vantagens, mas você precisa observar que estruturas utilizar para você não se ferir com informações que você não tinha, especialmente se você está começando agora. Então, começar pequeno não é problema. Igual eu te mostrei, até com R$100, R$200, você consegue fazer as suas primeiras estruturas, até menos do que isso, né? Com R$5 para fazer, por exemplo, estruturas compradas no BOVA11, dá para você fazer, né? Comprar uma call. Mas entenda que é até mais inteligente você começar com pouco no começo, porque sim, você pode ganhar menos e também você pode perder menos. Você tem ali um território para você se experimentar e conhecer as opções a fundo. Então, começar com pouco não é problema. O ponto é que as opções, elas não podem ser levadas como a solução final, né? As opções são uma ferramenta, são um meio, né? Não são um fim, né? Elas são derivativos, elas dependem do ativo principal. Então elas trabalham muito bem quando você tem investimentos, você já está estruturando sua carteira de investimentos e você quer utilizar elas como ferramenta, seja de geração de fluxo de caixa, né, de renda propriamente dita, seja de proteção, se você tem ativos comprados e você não tem uma rede de proteção, montar um collar, por exemplo, utilizando as opções, simplesmente a compra de put também. Você também tem possibilidade de alavancar se a economia for bem ou acontecer algum choque de capitalismo no Brasil ainda maior, o que dá para montar para ganhar, uma opção longa ou coisa do tipo. Então você consegue utilizar as opções como uma baita ferramenta. Claro, sabendo-se que tem riscos, todo investimento em renda variável não é 100% correto que você vai ganhar, então você tem que ter essa consciência de que bolsa de valores não tem renda garantida. Então essa aqui é a diferença que muda o jogo completamente, você separar o seu capital de investimento do seu capital de estratégia. Isso é fundamental. Seja você investidor que deixa ali uma reserva estratégica, qual o Warren Buffett faz, né? Deixa ali uma grana separada para comprar ações baratas. Esse é o setup dele, quando ele vê uma ação descontada, uma empresa barata, boa e barata, igual ele fez recentemente Ulta, vai ver Ulta. Igual ele fez em United Health, vai ver United Health. Então, ele compra quando tá barato, então ele deixa uma reserva estratégica. O mesmo pode ser feito com as opções também. Então essa é uma enorme virada de chave para você que é investidor, não importa qual seja aí seu estilo operacional. Você separar o seu capital de investimento do seu capital estratégico. Então, uma coisa é o seu patrimônio total, é ali que está o seu dinheiro, está ali a sua casa, a sua fortaleza está toda ali construída, você não quer que aquilo caia, desmorone, na verdade. E outra coisa é o capital que você destina para cada estratégia especificamente. Você nunca vai entrar com todo o seu capital, de toda a sua fortaleza, numa operação só, na verdade. Então, você vai entrar de forma tática, de forma estratégica. E começar com pouco, você pode ter muito de patrimônio. Começar com R$500, com pouco, faz sentido sim, porque você vai entendendo toda essa dinâmica, vencimento, strike, estratégias. Aqui no canal eu entro em bastante detalhes sobre esse tipo de coisa. Se você não está inscrito aqui no canal, oportunidade para você se inscrever, clica o seu dedo aí no botão de inscrever-se e ativa as notificações, beleza? Então é muito comum para o trader de opções as ações fazerem base do seu patrimônio, você ter ações em custódia, porque servem de garantia, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Então as ações elas constroem essa base, a renda fixa ela te traz estabilidade, porque você acaba não tendo ali corrosão, já que é sempre ajustada para frente. O que pode acontecer com a renda fixa, pós-fixada no caso, né, é que pode ser que a Selic caia abaixo da inflação, né? Pode acontecer uma rentabilidade nominal negativa, né? Você pode ter um negativo na renda fixa também, se a inflação estiver muito elevada. Mas perder dinheiro na renda fixa, se você tem aí um tesouro direto, muito improvável. E as opções elas entram justamente como uma ferramenta, elas conseguem te dar maior flexibilidade, proteger de um lado, rentabilizar do outro, ou até mesmo alavancar, né? Por que não, em determinados momentos. Então você consegue ter aí, com um capital pequeno, capacidade de movimentar um capital maior, né? É o conceito de alavancagem, né? Quem entende isso que eu acabei de falar, acaba vendo as opções não mais com medo ou com susto, e elas começam a fazer sentido e uma ferramenta que realmente pode ajudar a sua carteira. Mas quanto do patrimônio compensa estar alocando ali nas opções, né? Qual é o máximo permissível, né? Agora vamos focar na parte prática aqui e te mostrar que realmente você não precisa de tanto capital para opções. Para quem está começando agora, uma pequena parcela do que você tem investido já é mais do que o suficiente. Mas como é que é esse parâmetro que a gente utiliza, né? O que o trader de opções utiliza? A gente utiliza a margem de garantia. A maioria dos investimentos tem ali a capacidade de você utilizar as opções em cima deles, né? Então, por exemplo, se você tem dinheiro na corretora, você tem um tesouro LFT, ou você tem um
LFTB11, ou você tem uma ação da Petrobras, um tesouro direto, contrato inteiro. Então tudo isso dá capacidade de você poder operar opções em cima dessa garantia, né? Para ficar claro para você, olha aqui, por exemplo, nosso sistema de controle de margem para opções, né? Por exemplo, se você tem 7 mil reais em dinheiro, isso aqui é uma carteira teórica, né? 7 mil reais ali de dinheiro, então você tem 7 mil de garantia. 80 ações do LFTB11, né? Se você ver, os cálculos aqui são puxados da B3, então tem 98% de aproveitamento, então você tem isso de garantia. E também tem LFTS, Casas de Bahia, Petrobras, isso aqui dá o quanto você tem total de garantias, é aqui que você tem que se dosar, tá bom? Fazendo de acordo com a sua realidade. Pô, Filipão, não tô com isso tudo ainda, eu tô só com, sei lá, 100 ações da Petrobras, né? Que vai dar ali seus 3 mil reais. Então, beleza, faça de acordo com a sua realidade, mas o mais importante é isso aqui que eu vou falar agora, tá bom? Você pode simular, seja na B3, que é um pouco mais complicado, ou no nosso clube, né? Trader Raiz. Se você não sabe, no Clube Trader Raiz nós temos ferramenta completa de opções, né? Com dados que vão te ajudar a fazer uma melhor análise, simulação e controle das suas operações. Mas enfim, você consegue estar colocando as suas operações, por exemplo, a trava de alta com put, já calcula a margem total, tem uma venda descoberta de 1000 calls aqui da Petrobras, e isso aqui vai somando quanto você tem de margem. Então observe como é que as trava de alta com put exige 100 reais, tá entendendo? Então é muito barato você começar a operar opções, né? Trava de baixa com call, 75. Essa outra trava de alta com put, 25 reais. Então é super tranquilo, né? Você iniciar. Lembrando que, claro, eu tô tocando aqui em termos relativos a patrimônio, dinheiro. Não tô entrando em detalhes dessas estratégias, mas entenda que essas estratégias têm risco, sim, beleza? Mas isso aqui é o quanto que você precisa de garantia por operação que você tem cadastrada no sistema. E a minha recomendação é a seguinte, não importa se você tem 500 reais, 1000 reais aqui em garantia, seja lá qual for o valor, você tem que olhar o seu saldo com 30 a 40% do que você tem de garantias. Nunca exceda esse valor. Claro que movimentos de mercado podem fazer esse valor estar excedendo ao longo do tempo, tá bom? Mas com essa gordura, vamos colocar assim, você consegue fazer manejo, consegue sair de certas operações, tá bom? Com mais tranquilidade. Se você tiver com a margem arrochada, observe bem que pode ser que você tenha começado por um caminho um pouco agressivo demais. Então, controlando a sua margem, você consegue mesmo com 1000 reais, com 500 reais, fazer aí a sua proporcionalidade e entrar barato em estratégias igual essa que eu te mostrei, 100 reais, 75 reais, que aí você fica dentro da sua gestão possível. Então isso acaba trazendo tranquilidade para você, né? Porque você, pô, eu sei quanto que eu tenho em cada operação, eu não vou exceder nada, que o sistema fale que eu esteja acima daquele valor, ou se estiver levando chamado de margem perigoso, reajuste, converse lá com a sua corretora diretamente se tiver problema, para você refletir, pensar, pô, não é melhor seguir a dica do Filipão de começar com menos, entender como tudo funciona, deixar tudo registrado em qualquer planilha de acompanhamento ou planilha de controle de margem, se é que tem por aí, você consegue fazer um controle e ter mais tranquilidade. Então, qual é o capital mínimo, né, para começar a operar opções, né? O que se precisa? Se você está comprando opções, armando travas de alta com call, por exemplo, travas de baixa com put, compra de call a seco, compra de put a seco, por exemplo, essas 4 estratégias, com 500 reais você consegue tranquilo começar. Também posso colocar aí vendas de opções no BOVA11, você consegue fazer de 1 em 1, no IVVB11 também, você consegue fazer de 1 em 1. Então é um capital pouco se você está começando com essas estratégias que eu falei aqui agora. Então, por exemplo, simulando aqui uma estratégia barata, seria, por exemplo, você fazer no BOVA11 uma venda de put semanal, né? Barata, acessível, você já entende ali como tudo funciona, então você consegue estar vendo aqui, ó. Se eu for estar fazendo aqui no BOVA11 e eu for estar colocando aqui, ó, uma venda de put, vencimento dia 9, o strike na linha do dinheiro, por exemplo, então pronto, essa aqui já seria uma estrutura possível com pouco capital que dá para montar. Aqui, inclusive, você consegue estar simulando a passagem do tempo, tudo certinho, para você saber o quanto que a sua estrutura vai estar rentabilizando a pouco do tempo, né? Então, mas o prêmio é pequeno. Sim, mas aí você vai entendendo como tudo funciona, você não vai precisar necessariamente desse valor todo. Dá para operar na margem, especialmente valores menores, né? Então você consegue estar fazendo uma rentabilidade boa se souber fazer manejo, rolagem e tudo
tudo mais, né? O importante é você entender que com pouco dinheiro você consegue estar começando. Com essas estruturas como venda de put no BOVA11, ou mesmo compra, né? Se você for pensar em compra de call também é uma possibilidade, né? O vencimento ali, bota uma semana também. Então você também consegue estar simulando a sua estrutura, quanto que você pode ganhar ao longo do tempo, qual o risco máximo da sua estrutura também. Então é sim possível começar com pouco dentro dessas estratégias que a gente fala. E qual é o caminho mais saudável para quem está começando? Primeiro você entende as ações, né? Você está começando agora na bolsa, você não entendeu ações, não sabe o que é swing trade, ou o que é uma ação, né? O que é a bolsa. É melhor talvez você começar por esse caminho. E depois você aprender as opções e essas estruturas que tem o risco definido, igual eu falei, né? Agora há pouco, né? Aquelas 5 estruturas e também as do BOVA11, você consegue entender, começar por esse caminho com pouco capital, com essas estruturas, com essa mentalidade correta. O mais importante é você entrar com a cabeça no lugar, seguindo sistemas, metodologias comprovadas que vão fazer você ter maior tranquilidade. E se você já compra e vende ações, as opções são uma evolução natural, né? Você acaba vendo, por exemplo, estratégias como venda de call coberta, que eu não entrei em detalhes aqui, mas você consegue gerar um fluxo de caixa mensal, né? Os famosos dividendos sintéticos, se você tem as ações. Então acaba virando uma consequência de você já ter um patrimônio, já ter uma carteira ali alocada. Não acho que porque você está começando com pouco, não compensa para o capital rodando, você vai estar adquirindo conhecimento, né, no começo, né? Aí você vai estar direcionando tudo corretamente, acumulando, né? Se tudo correr bem, é claro, você vai estar acumulando. Então renda variável, é claro, tem os dois lados da moeda. Se a bolsa despenca e você está tudo comprado, pode ser que você tenha um ajuste negativo, mas o importante é você entender a lógica do investimento. Não importa se seja ações ou ações americanas ou título americano ou opções, que é o foco aqui do canal, é você acumular corretamente, utilizar as estruturas corretas, de forma bem dosada, começando com pouco é tranquilo. Então é assim que se constrói a base para você ter tanto conhecimento quanto a estratégia para estar ampliando, para estar melhorando e dessa forma ter maior consistência com seus investimentos na bolsa, beleza? E se você gostou desse vídeo, põe um like nele aí que você vai estar me ajudando a divulgar esse conteúdo aí pelo YouTube. Você entendeu mais sobre o mínimo que você precisa, as estratégias, controle de margem, mentalidade, tudo certinho para você melhorar aí o seu resultado na bolsa. E o mais importante, sem estar aumentando o seu risco desnecessariamente. Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço para você, bons estudos.